Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar da revisão da vida toda ou revisão da vida inteira, que é o top das revisões de hoje em dia. Essa revisão tá muito boa, foi julgada recentemente pelo STJ, então é bem bacana, por isso eu falo bastante dela. Então, os aposentados e pensionistas do INSS, eles estão bem empolgados com a possibilidade de corrigir o benefício com essa revisão da vida toda. Mas precisa fazer cálculo, gente, faça o cálculo, pelo amor de Deus. Respeitar o prazo limite para o pedido e alguns outros detalhes para você ter o direito garantido dessa revisão, né? Então, ela foi liberada pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, em dezembro do ano passado, e a revisão da vida toda pode garantir significativo aumento da renda mensal do segurado, além de um bom dinheiro dos atrasados. Então, para você saber se você tem direito à correção e se ela é vantajosa, o segurado precisa realizar a conversão em reais e a atualização monetária dos valores contribuídos no período, além do recálculo da média salarial. Então, essa conta não é nada fácil. É uma conta bem detalhada. Você vai pegar várias moedas para converter. Então, assim, é uma conta que é bem complexa. Não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir fazer, tá? Então, por isso, a recomendação é contratar um especialista antes de você ingressar com algum tipo de ação judicial. Você precisa tomar cuidado ainda em evitar que o benefício já recebido seja reduzido, porque às vezes a pessoa não faz o cálculo, ela entra e ela pega e entra. Não fez o cálculo, só que fazendo o cálculo você vê que é pior para a pessoa, então claro que você não vai entrar. Então, precisa tomar cuidado com isso, fazer cálculo. Toda vez que eu falo em qualquer tipo de benefício previdenciário, eu falo em cálculo. Não dá, e é uma revisão que normalmente os cálculos, você pega cálculo de 78, esses valores não estão nem no CNIS. Então, você vai pedir para a pessoa processo administrativo, carta de concessão, carteiras de trabalho, porque é importante você ter as carteiras de trabalho, para você poder calcular, porque esses valores, o CNIS entra a partir de 82, mais ou menos. A maior parte dos processos que eu vejo, que eu faço, é a partir de 82 que os valores estão detalhados no CNIS. Antes disso, não tem. Então, você tem que pegar as carteiras, aquela parte de aumento salarial foi aumentado em... É isso que vai entrar no cálculo, para você poder colocar mês a mês o salário da pessoa. Bom, quem tem maior chance de conseguir a revisão é o aposentado que recebe perto de um salário mínimo, atualmente R$ 1.045 no ano de 2020, e teve poucos salários de contribuição após julho de 94. Então, se ganhar ação, o segurado vai receber as diferenças acumuladas no período em que o benefício não foi pago. Os atrasados são limitados a 5 anos anteriores ao pedido na Justiça. E tem casos em que, mesmo o reajuste no benefício tenha sido pequeno, o valor dos atrasados foi relevante. Então, o aposentado tem até 10 anos da data da concessão do benefício para pedir a revisão da vida toda. Depois desse prazo, mesmo que tenha direito à correção, ele não vai mais poder reclamar. Então, no caso dos pensionistas, é necessário um cuidado ainda maior. Anteriormente, o STJ admitia revisão com prazo a contar da concessão da pensão. Porém, esse entendimento foi revisto e alterado recentemente. Então, a revisão
promovida pelo pensionista, tem o prazo de decadência com início na data de concessão da aposentadoria e não na pensão. Então, você está lá, você está recebendo a pensão por morte. Então, a data de início não é a data que você começou a receber essa pensão por morte, é a data que o seu marido era aposentado. Se não tem aposentadoria, aí vai ser na data da pensão. Mas se ele já era aposentado, vai retroagir a data que ele começou a receber a aposentadoria para poder fazer a revisão. Então, precisa tomar cuidado. A revisão tem prazo de 10 anos, sendo que existem algumas exceções. Uma ação trabalhista julgada posteriormente, você pode entrar. E algumas outras exceções vai depender do caso a caso, que pode acabar ultrapassando esses 10 anos, tá? Bom, então, fora essas exceções, né, a gente precisa respeitar o prazo de 10 anos, porque o tempo no direito previdenciário, ele pode acabar sendo inimigo do segurado. Então, a revisão da vida toda, ela respeita a decadência, que nada mais é o tempo que você pode esperar para entrar com uma ação, no caso, 10 anos. Mas tem uma regra para iniciar a contagem. Então, o prazo começa a correr a partir da data do início do pagamento, ou seja, só passa a contar a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao primeiro recebimento. Então, quando o segurado demora mais para entrar com pedido de revisão, corre o risco de o processo estar extinto. Então, para o segurado que se aposentou no início de 2010, o prazo já está chegando. Então, início, metade já, né? A gente já está quase na metade. Então, abril de 2010 já está batendo aí os 10 anos. E é importante a gente dizer que essa revisão... Ai, Tatiana, meu Deus, agora com tudo fechado é mais complicado. Dá para fazer pela internet. Você pode mandar esses dados, você pode tirar foto da carteira, mandar por e-mail, carta de concessão, o processo administrativo. Dá para fazer tudo por e-mail, tá? Não há... mas como é que eu vou assinar se eu quiser entrar com a ação? Dá para assinar e mandar por e-mail também. O processo hoje em dia é virtual, então a gente consegue fazer, colher assinatura, tudo isso através de troca de e-mails. A gente manda, a pessoa assina, escaneia, devolve, então dá para fazer. Bom, se você tiver direito à revisão da vida toda, não significa que ela seja vantajosa para o seu caso. Você tem que fazer o cálculo com o especialista para garantir que vale a pena ingressar com a ação. Sem o cálculo correto, pode até mesmo acontecer de haver uma redução na tua aposentadoria. Então, quem ganhava salários menores antes de 94, recebia o mínimo, não vai acabar tendo benefício. Então, se até 94 você não tinha altos salários, não vai acabar te dando grande vantagem. Bom, os segurados que tinham altas contribuições antes da implantação do Plano Real, em julho de 94, pode se dar bem com essa revisão. Já os que pagaram contribuições sempre pelo teto, dificilmente vão acabar aumentando a renda. E os beneficiados pela revisão da vida toda são os trabalhadores que têm poucos salários de contribuição a partir de julho de 94, com o cálculo chamado de divisor, e que por isso recebem atualmente perto do salário mínimo. Mas tem casos que a pessoa hoje recebe 2.500, você faz o cálculo, passa para 5.000. Então, assim, é caso a caso. Não é porque o seu vizinho fez que deu certo que você vai fazer que vai dar certo para você. E a gente tem um período, tá? De novembro de 99 até novembro de 2019. É o período aí para você entrar, porque antes era feito com a média dos últimos 36 salários. Então, quem se aposentou dessa forma não vai conseguir fazer a revisão da vida toda. Então, a pessoa se aposentou antes de 99, é complicado. 98, não vai ter direito, tá? Então, é de 99 a 2019, que é o período dessa revisão. Bom, e ela só pode ser reclamada na justiça porque o INSS ele não reconhece o direito de forma administrativa. Tem que entrar com a ação. Então, o aposentado ou pensionista tem que ficar atento ao valor da causa após o cálculo estimado pelo especialista, porque esse valor vai determinar em qual representação da justiça a ação deve ser protocolada para evitar o quê? Prejuízo financeiro. Então, a gente tem dois caminhos para entrar com a ação de revisão: o Juizado Especial Federal ou a Justiça Comum Federal.
O juizado recebe ações de até 60 salários mínimos, que hoje é o equivalente a R$ 62.700. As ações que ultrapassarem esse valor são julgadas nas esferas federais previdenciárias. Aí o que acontece? Você vai ter que ver aonde que é. Eu vou fazer o cálculo, vou ver qual é o fórum que cabe entrar com essa ação. Não adianta a ação ter um valor pequeno e entrar na vara federal, ou ela ter um valor muito grande e entrar no juizado especial, tá? Bom, é essencial que o segurado contrate um especialista para fazer os cálculos previamente, antes de viabilizar uma ação judicial. E o prazo limite para pedir a revisão da vida toda na Justiça começa a contar a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício. Só os últimos 5 anos de atrasado são pagos. Então, eu estou entrando em 2020, eu só posso pedir os últimos 5. Mas eu me aposentei em 2010. O direito não socorre os que dormem. Eu só posso pedir os últimos 5 anos. Você não entrou antes, então, infelizmente, você vai perder. Bom, e o prazo limite para pedir a revisão da vida toda na Justiça começa... Bom, isso eu já falei. Quem tem direito a essa correção tem que fazer o pedido na Justiça o quanto antes para garantir os atrasados. Então, é aquilo que eu falei. Se você tivesse entrado em 2015, você teria um atrasado bem maior, mas você não entrou. Então, agora, você só vai ter dos últimos 5 anos. Bom, não adianta esperar que o INSS conceda administrativamente a revisão, porque eu tive um cliente esses dias que fez o cálculo, mandei para ele e daí ele me ligou. Não, porque eu fui no INSS e me falaram que não adianta entrar. Mas não adianta mesmo. O INSS não vai conceder. Não, mas a pessoa do INSS me falou que esse tipo de ação é uma ação perdida. Eu mandei o julgado do STJ. Para ele ver, eu falei, eu não vou falar nada. Tá aqui o julgado, acabou. Sabe? Então, contra fatos não há argumentos. A pessoa ficou falando... Cansei de ver, a ação ganha... E o pessoal do INSS falando, não, mas isso aqui, eu já fui pedir processo administrativo para entrar com a ação. Não, doutora, nem adianta entrar com esse processo porque a ação é perdida, doutora. Eu fiquei pensando, foi logo que eu comecei a advogar, assim, nessa parte previdenciária, eu fiquei pensando, será que eles têm alguma informação privilegiada? Depois eu vi que não, que é papo, o cara não sabia de nada. O cara não tinha nem noção do que ele estava falando. Entendeu? Então, assim, tem profissionais que eles fazem de tudo para puxar o interesse do INSS. Então, você vai atrás do profissional, você vai se ferrar. Não adianta você ir atrás de quem não conhece, de quem não sabe como é que está o dia a dia na Justiça. Então, a pessoa foi em janeiro, foi informado que não adianta entrar com a ação perdida. Eu mandei o julgado do STJ. Falei, eu não vou nem discutir. Então, quer dizer, vai atrás de quem sabe, não vai atrás de quem tem interesse em falar que aquilo não vai dar certo. Então, todo cuidado é pouco. Bom, você vai fazer esse pedido e aguardar o benefício ser corrigido. Se você for no INSS, eu vou lá pedir e ficar esperando, você vai se ferrar, porque não vai, eles não dão. Tem que entrar na Justiça, você tem que requerer seu direito judicialmente. Para quem está aposentado há 5 anos, cada dia perdido para dar entrada no pedido pode ser um prejuízo financeiro, porque dada a entrada na ação, você vai ter direito aos 5 anos de atrasados. Então, se você tem mais tempo de aposentado, você vai esperar, aí você vai acabar se prejudicando. Bom, e antes de entrar na Justiça, o segurado deve se certificar se está munido de toda a documentação necessária que cumpre todas as exigências da revisão. Então, procura um advogado, leva a carta de concessão do benefício com a memória de cálculo, processo administrativo, as carteiras, para a pessoa ter embasamento para entrar com pedido. Bom, e recebe ações no juizado especial, 60 salários mínimos até R$ 62.700, e os pedidos que ultrapassam 60 salários mínimos são julgados nas varas previdenciárias. Então, para esse tipo de processo, é obrigatório ter um advogado para iniciar ação judicial. Na vara, é obrigatório. No juizado especial, é besteira você entrar sem advogado, porque o INSS vai recorrer. Entrou com recurso, você vai ter 10 dias para nomear um advogado. Aí acaba sendo complicado,
porque não vai dar tempo, acaba às vezes não dando tempo de você contratar alguém. Bom, a AGU, né, tá verificando, tem muito aposentado que tá temendo que o STF analise essa revisão e reverta a decisão do STJ. O STF já se posicionou dizendo que a matéria de cálculo é infraconstitucional, ou seja, não está relacionada com a Constituição. Portanto, não é da competência do Supremo Tribunal Federal julgar a revisão da vida toda. Agora, a Advocacia Geral da União, que representa o governo na Justiça, ela informou que ela vai analisar se irá recorrer ao STF. Quem tem direito de fazer o pedido, quanto antes é importante entrar para ganhar atrasados maiores, né, caso ganhe o processo. Bom, é um erro você acreditar que a revisão da vida toda vale somente para quem está aposentado. Ela é aplicada também para pensão por morte, aposentadorias de pessoas com deficiência e aposentados por invalidez. Então, os trabalhadores que conseguem revisão da renda têm direito aos atrasados. Então, vamos supor, um segurado que entrou na Justiça em 2012 pediu a revisão da vida toda, os atrasados vão contar desde 2007. Bom, tem outros exemplos. Aposentado, a pessoa que se aposentou em 20 de abril de 2014, entrou com processo na Vara Federal em São Paulo, recebia R$ 4.633,28 e o benefício foi para R$ 6.101,06, que é o teto agora em 2020. Então, você tem que, assim, depende da pessoa. Aí tem muita gente que tem medo, mas vai diminuir o valor? Se você tem um cálculo, um especialista está te dando o cálculo, está lá dizendo que não vai diminuir o valor, foi feito por um especialista. Agora, você entrar de alegre com a ação, aí já complica a sua vida, porque você não sabe se vai aumentar ou diminuir. Já vi várias pessoas, principalmente na época que tinha desaposentação, as pessoas chegavam e entravam com processo sem fazer conta, ia no juizado especial e entrava com processo. Teve uma vez que entrou, depois foi fazer consulta. Eu falei, olha, se fosse você, desistia. Por quê? Foi porque eu fiz a conta, o valor é menor. Então, hoje você recebe mais do que você receberia se você pedisse a desaposentação. Sem contar que você trabalha e trabalhou com... Ele trabalhava com raio-x. Então, quer dizer, ele teve aposentadoria especial e ele estava pedindo a desaposentação da aposentadoria especial. O que ia acontecer? Ele ainda podia ter a aposentadoria cancelada. Por quê? Porque quando você trabalha com... Eu trabalho num hospital, fiquei 25 anos, sou médica, vamos supor, trabalhei, não sou, só dando um exemplo. Trabalhei 25 anos num hospital, pedi aposentadoria, recebi aposentadoria para sair do hospital, para parar de exercer a medicina dentro de hospital. Por quê? Porque eu tenho um risco de contrair bactéria. Veja agora o caso do coronavírus. Quantos médicos, enfermeiros, pessoas do hospital pegaram o vírus? Por quê? Porque eles estão lá. Como é que não vai respirar o ar do hospital? Como é que vai fazer para tratar o doente? Eles estão na linha de frente. Então, essas pessoas acabam saindo antes do mercado justamente para preservar a saúde delas. Agora, se aposenta um médico, para ele sair do hospital, ele volta para o hospital, o que ele está querendo? Morrer, né? Então, vamos cancelar, o INSS fala, então vamos cancelar a aposentadoria dele. Tá? Até a data da entrada da reforma, o período que a pessoa trabalhou com especial dá para converter em comum. Depois da reforma já não dá mais, tá? Já não tem mais essa conversão, já fica mais complicado. Mas até a data da reforma você pode converter o tempo especial em comum. Então, por isso essas pessoas... Você retira elas antes do mercado de trabalho, porque a integridade física delas, elas têm risco, né? Elas estão trabalhando com atividade de risco. Aí não justifica. Então, não adianta você chegar, entrar com ação e fazer uma loucura, como esse rapaz fez. Esse senhor fez, né? Porque é complicado, você pode perder a sua aposentadoria, entendeu? Então... Tome cuidado, não faça de qualquer jeito, não entre de qualquer jeito. Eu acho que dá. Não, eu fui lá, meu amigo é um advogado criminal, estou pedindo para ele fazer. Toma cuidado, faça com quem entende,
porque isso daí é um cálculo muito complexo. A gente tem várias moedas, então vale para quem? Para quem tinha cargos altos até 94 e depois já não tinha mais como contribuir com salários que contribuía antes. Então, o que acontece? É injusto. Por quê? Porque quem começou a contribuir depois de 94 vai entrar todos os salários de contribuição. Quem começou a contribuir antes não entra. Fora que a regra definitiva da outra reforma que teve, em 99, ela manda considerar todos os salários de contribuição. E o INSS faz o quê? Ele está considerando só a regra de transição, que é a partir de 7 de 94, que é quando entrou o Plano Real. Só que isso está gerando um prejuízo para muitas pessoas. E como o INSS é obrigado a conceder o melhor benefício, isso foi feito de forma errada. Então, você vai ter que fazer um novo cálculo e aí você aumenta o valor, porque a pessoa não pode ser prejudicada em virtude do INSS não ter elaborado. Ele deveria fazer os dois cálculos e ver qual é o melhor para aquela pessoa. Então, é uma revisão que exige cálculo, tá? E cálculo complexo. Então, você vai ter transformação em várias moedas. Então, não é uma coisa assim super tranquila. Então, aí a pessoa te apresenta o cálculo. Com base nesse cálculo, dá para entrar na justiça. Agora, sem fazer cálculo, realmente não tem o que fazer. Não dá. Eu, por exemplo, às vezes a pessoa vem no escritório e fala, olha, eu fiz o cálculo, fala, então entra você com a ação, porque eu não vou entrar, não conheço, exceto quando é contador e já vem com o cálculo. Eu falo, então tudo bem, você vai me assinar um termo que você se responsabiliza pelo seu cálculo. Se der errado, o cálculo foi seu, não foi o meu. Aí a pessoa se responsabilizando, tudo bem, a gente entra, mas sendo contador, fora isso não. Ah, eu fiz porque meu amigo falou que não sei aonde. Não faço. Não vou pôr meu nome num cálculo que eu não sei a procedência, não vou fazer. E aí, para eu refazer o cálculo, aí já acaba complicando tudo. Então, sabe, são cuidados que precisa tomar. Você tem que fazer direitinho, não adianta você fazer na ala louca. Às vezes a pessoa vem me procurar, não, eu entrei sozinho, mas eu acho que eu tinha o direito. Aí você olha, você tem vontade de chorar, você vê que a pessoa fez loucura. Sabe, normalmente quando a pessoa vai lá sozinha, eu já fico até olhando, falando, ai meu Deus do céu, o que essa pessoa aprontou? Tem que tomar cuidado, gente. Revisão exige cálculo. Não adianta. Às vezes a pessoa entra com pedido de aposentadoria, o INSS nega, eu vou pedir a revisão. Mas por que ele negou? Não sei, mas eu vou pedir a revisão, tá errado. Não adianta eu pedir uma revisão, seja na justiça, se eu não apontar o que eu quero. Entendeu? É a mesma coisa você ir no restaurante, o que você quer? Você fica olhando, eu quero comer. Comer o quê? Tem aqui o cardápio. O que você quer? Não, eu quero. Não tem qualquer coisa. Então, precisa tomar cuidado. Não tem qualquer revisão. É revisão específica. Eu tenho que apontar onde está o erro. Senão, não tem revisão. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.